Como eu mostrei para vocês aqui no canal em vídeos anteriores, o verão começou bem chuvoso por aqui. Choveu por dias seguidos e isso acabou fazendo com que algumas das minhas suculentas ficassem estioladas, que é quando a planta fica comprida com um caule muito longo. Isso acontece porque a planta se alonga em busca do sol, da luminosidade. Essa minha glauca, por exemplo, ela tá com um caule bem comprido. Agora ela tá começando a ficar com a roseta mais fechadinha de novo, porque o sol resolveu aparecer por aqui. E ela fica em um local que ela pega aí algumas horas de sol por dia e bastante claridade. Essa outra echeveria aqui, eu andei pesquisando aí na internet e a suculenta que eu encontrei que é mais parecida com ela é a Echeveria Greenlight. Então eu acho que essa é a identificação dessa menina. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou decapitar essas suculentas e algumas outras que eu tenho aqui em casa e eu quero mostrar para vocês como eu faço esse procedimento. Olha essa Sedeveria Hairy Butterfly como tá comprida. Também vou decapitar ela no vídeo de hoje. Eu estou aqui organizando as suculentas para decapitar e olha quem apareceu por aqui, a chuva. Esse verão tá assim, ora faz sol, ora vem a chuva e as suculentas acabam sofrendo um pouquinho com isso. A primeira suculenta que eu vou decapitar no vídeo de hoje vai ser a minha Echeveria glauca. Tem duas plantas aqui nesse vaso e eu vou decapitar as duas. A Echeveria glauca é uma suculenta de cultivo bem fácil, não tenho dificuldade nenhuma para cultivar ela. Inclusive, essa aqui está plantada em um substrato bem ruinzinho, ele está segurando muita umidade. E olha aqui para vocês verem como os caules delas estão compridos, ela está muito estiolada, está passando da hora mesmo de fazer essa decapitação. A glauca é uma suculenta que cresce bastante, então depois que eu fizer essa decapitação e plantar ela em um substrato bom, eu imagino que ela vai ficar uma planta bem mais bonita. Eu vou começar retirando aqui algumas folhas para facilitar na hora de cortar aqui a roseta da suculenta. Eu nunca tentei fazer mudinhas por folhas da Echeveria glauca. A pumila, que é uma híbrida da glauca, eu sei que não brota por folhas. Eu já tentei fazer muda e não deu certo. Agora, da glauca eu ainda não tentei. Agora que eu retirei algumas folhas, eu vou fazer o corte aqui no caule da suculenta. Essa daqui eu vou decapitar utilizando a faca mesmo. Dessa vez eu peguei uma faca boa de corte. Eu já esterilizei essa faca com cloro. Agora eu só vou cortar aqui o caule da suculenta com bastante cuidado. E pronto, tá decapitada a primeira Echeveria glauca desse vaso. Eu vou tirar algumas folhinhas aqui desse caule para deixar ele só na parte que tá mais compacta. Tem que tomar bastante cuidado na hora de tirar folhas da glauca, porque às vezes a gente vai puxar a folhinha e acaba machucando o caule da suculenta. Eu vou tirar mais um pouquinho aqui do caule. Agora é só passar um produtinho para selar aqui o local do corte e não entrar nenhuma bactéria. Olha que linda essa roseta da glauca. Acho que ela vai enraizar rapidinho. Agora é a hora de decapitar essa outra roseta aqui. É o mesmo procedimento, eu vou retirar algumas folhas para facilitar na hora de fazer o corte. Eu vou retirando as folhas com bastante cuidado para não machucar muito o caule da suculenta. Aí eu seguro bem firme aqui no caule dela, eu esterilizei a faca novamente e vou somente fazer o corte aqui com bastante cuidado. E pronto, tá decapitada mais uma roseta da minha glauca. Aí é o mesmo procedimento, eu vou tirar aqui algumas folhinhas. Eu tô tirando bastante folhinhas para ficar só a parte que tá mais compacta da suculenta. Não adianta nada decapitar e plantar ela toda estiolada. Aí eu cortei aqui o excesso de caule e pronto, tenho mais uma roseta de glauca pronta para enraizar. Olha o tanto de folhinhas que eu tirei dessas glaucas. Eu acho que eu vou colocar algumas em um berçário para ver se elas vão enraizar. Agora, eu vou selar os caules das suculentas que eu decapitei. Eu vou utilizar aqui o esmalte. Eu escolhi ele porque
ele forma uma película aqui em cima do caule. E como estamos na época de chuva, não corre o risco de a chuva fazer com que esses caules apodreçam. E também não vai entrar nenhuma bactéria aqui nesse ferimento da planta. Por isso que é muito importante a gente sempre selar as plantas. Todo corte que a gente faz na planta, a gente usa um produto para selar. Eu estou usando o esmalte, mas pode-se utilizar aí canela em pó, água oxigenada, o própolis e também o álcool isopropílico. Já aqui nessas rosetas, como elas vão soltar raízes aqui no local desse corte, eu não vou usar nelas o esmalte, e sim a água oxigenada. Lembrando que tem que ser essa água oxigenada aqui, ó, a volume 10, peróxido de hidrogênio a 3%. Aí eu vou colocar um pouquinho de água oxigenada aqui na tampinha e vou mergulhar esse caule da suculenta aqui na água oxigenada. E pronto, esse caule já está esterilizado. E o bom é que a água oxigenada vai estimular o enraizamento dessa suculenta. A água oxigenada promove uma série de benefícios para as plantas. Agora eu vou decapitar essa suculenta aqui, que é a Cederveria Hairy Butterfly. Ela também é chamada aí de Sedum Brasil. Ela é uma suculenta que fica pendente, porém eu resolvi decapitar ela porque eu quero um vaso bem cheio dela. E fazer essa poda é uma forma de estimular que ela solte mudinhas novas. Aí eu planto juntamente com o caule os galinhos que eu corto dela. Assim eu tenho um vaso cheio muito mais rápido. Se eu deixar ela aqui sem fazer essa poda, ela vai crescendo, crescendo. Vai soltar mudinhas no caule, mas vai demorar muito mais. Agora eu vou fazer o corte aqui nela. Eu já esterilizei essa faca de novo. Eu sempre sugiro que você segure ela aqui no caule, bem firme, para fazer esse corte, porque aí vai ficar muito mais fácil. Tá aqui o caule dela decapitado e tá aqui a parte que eu cortei dela. Eu acho que eu vou fazer mais um corte aqui nesse pedaço, vou dividir ele em dois, porque ele tá muito comprido, então dá para fazer mais mudas. A poda é boa também para fazer a reprodução de suculentas. Se você quer ter muita muda de uma mesma suculenta, é só você fazer essas divisões. Aí você consegue fazer vários vasinhos. Aí eu vou cortar ela aqui e ficou assim, ó, 3 mudinhas. Antes eu tinha uma planta só, agora eu tenho um vaso com 3 mudas. E essa suculenta é de fácil cultivo, então ela vai enraizar bem rápido aqui nesse vaso. Eu só não vou plantar elas direto, porque o substrato que tá aqui nesse vasinho não é um substrato tão bom. Então eu vou deixar para plantar essas mudinhas na hora que eu for trocar o substrato. A próxima suculenta que eu vou decapitar é a Sedum pachyphyllum. Eu vou decapitar ela pelo mesmo motivo. Vou fazer um corte aqui com a tesoura mesmo, porque ela tem o caule bem fininho. E eu quero que o vaso dela aqui encha mais rápido. Essa parte que eu retirei dela aqui já tá soltando 2 mudinhas novas. E aqui no caule tem 2 mudinhas também. E esse caule que eu decapitei vai soltar mais mudinhas. Eu vou selar o local do corte com o esmalte também, porque essa suculenta fica no terraço e lá no local que ela fica, quando chove, acaba molhando ela. Eu vou passar o esmalte aqui nesse pedaço também, porque eu já vou plantar ele diretamente nesse vasinho. Essa suculenta é de fácil cultivo e enraiza rápido. Agora, pessoal, eu vou decapitar a Echeveria Greenlight. Ela tá aqui plantada nesse vasinho com várias outras suculentas. O Sedum Aurum tomou conta aqui desse vasinho, né? E eu vou decapitar essa daqui porque ela também estiolou nos dias de muita chuva. Ela estava crescendo bem bonitinha, bem compacta, mas veio as chuvas do verão e ela estiolou. Aí o mesmo procedimento, vou retirar aqui algumas folhinhas para facilitar na hora de fazer o corte. E como o caule dela tá fino, eu vou cortar com a tesoura mesmo. E pronto, mais uma suculenta decapitada. Vocês podem ver que é bem simples fazer esse procedimento. Aí eu vou tirar algumas folhinhas aqui do caule dela também. E aqui tá a cabeça dela, ela ainda tá um pouco comprida.
mas já já ela vai estar compacta novamente. Eu também vou aplicar aqui nesse caule o esmalte para selar esse ferimento aqui dessa suculenta. E a cabeça dela eu vou colocar em um vasinho sem substrato até que ela dê raízes. Agora, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês onde eu coloquei os vasinhos com as suculentas decapitadas. Eu coloquei aqui no terraço, nesse cantinho aqui improvisado, e aqui só vai pegar chuva se chover aquela chuva de vento muito forte. Nessa época que chove muito, é bom evitar deixar as suculentas diretamente no tempo. Eu também coloquei aqui esse berçário com algumas folhinhas das suculentas que eu decapitei para me ver se elas vão enraizar. Tem aqui também os 2 pedaços da Cederveria Hairy Butterfly. Assim que eu fizer o substrato, eu já vou plantar eles e o caule em um outro vasinho, para o vasinho ficar bem cheio. O caule decapitado tá aqui. Olha aqui para vocês verem como o substrato dele é. Não é um substrato tão bom assim, é um substrato mais antigo, tem muita areia, então eu quero trocar. Essa daqui já tá com substrato novo, então eu já coloquei a parte que eu decapitei aqui nesse vasinho. Assim que ela enraizar, eu vou mudar para um vasinho maior, porque essa suculenta cresce bem, então esse vaso está muito pequeno. E as rosetas ou cabeças das suculentas eu coloquei aqui nesses vasinhos sem substrato. Assim que começar a apontar raiz aqui, aí eu já planto elas no substrato. Elas não vão precisar de rega porque elas não têm raízes, então não faz muita diferença se eu deixar ela fora do substrato ou se eu plantar ela no substrato. Tem gente que decapita a suculenta e já planta ela no substrato no mesmo dia. Não tem problema nenhum fazer isso. Já esse vaso aqui, que tá com caule da Echeveria Greenlight, eu resolvi colocar ele aqui no mesmo lugar que ele ficava. Vai pegar um pouquinho de chuva, mas só se chover muito forte. Aqui nesse vaso tem um caule aqui da Echeveria Leila, que eu já decapitei. E olha como ele tá cheio de mudinhas. E o vaso está aqui tomado pelo Sedum Aurum. Eu vou ver se eu retiro esse Sedum Aurum daqui e planto ele num vaso só dele, para ele não sufocar essas suculentas. Tem outras suculentas aqui que estão precisando serem decapitadas também, precisando de uma poda, como essa Echeveria Pulidones, por exemplo. Ela está com o caule bem comprido, mas eu vou esperar um pouco mais, eu vou esperar passar um pouco do verão. Na hora que chegar ali próximo ao outono, eu decapito, porque vai estar uma estação mais segura para fazer esses procedimentos. Essas aqui eu até mudei elas de lugar para não correr o risco delas estiolarem mais, mas elas estão com o caule até comprido, porque parou de pegar sol no local onde ela estava. Choveu dias seguidos, então é o que acontece com as suculentas. Elas precisam mesmo de muito sol e muita claridade. Olha que fofura que tá esse vasinho com a Graptoveria Milky Way. Eu ganhei uma mudinha bem pequena e ela tava com caule comprido. Eu decapitei, plantei a cabeça e também plantei o caule aqui. O caule soltou 2 mudinhas e a cabeça tá se desenvolvendo muito bem. E tem uma folhinha dela aqui brotando também. Por isso que eu falo que é muito bom a gente fazer esse procedimento nas suculentas da gente, que a gente vai ter mais plantas se o objetivo for multiplicar, e as suculentas vão se desenvolver melhor e ficar com as rosetas mais compactas e bonitas. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like. E se você está por aqui assistindo esse vídeo, não é inscrito aqui no canal, gosta desse conteúdo sobre as suculentas e quer aprender a cuidar dessas plantas lindas, considere se inscrever e ativar o sininho das notificações, que toda segunda-feira, às 18 horas, tem um vídeo novo falando sobre as suculentas aqui no canal. Gratidão a todos que assistiram, até o próximo vídeo, tchau, tchau!